mesmo em pé, vamos orar antes de começar, pedir direção de Deus aí, o Senhor já me deu a palavra, mas a oração sempre ela move o braço de Deus em prol daquilo que Ele tem que fazer nas nossas vidas. Papai, eis-me aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, a palavra, Senhor, o Senhor já colocou no meu coração, Senhor. E eu sei que essa mesma palavra que me lavou, que falou comigo, Senhor, ela precisa falar com a Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço que os céus se abram sobre esse lugar, Pai. E eu quero repreender todo o espírito, Senhor, todo espírito que tente causar distração, que tente tirar o foco da Tua palavra nesse momento, Pai. Então, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, porque a palavra, Senhor, a semente, como foi dito aqui, sempre é boa, Senhor. O problema nunca foi a semente na mão do semeador, mas o problema foi a terra onde a semente caiu, e que o nosso coração seja uma terra fértil, em nome de Jesus. E Espírito Santo, a partir de agora quero estar sensível à Tua direção e entrego o controle total e absoluto de tudo que vai ocorrer daqui por diante a Ti. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Glória a Deus. Deus, Ele é Deus fiel. Essa semana, confesso para os irmãos aí, que foi uma semana onde parece... Sabe aquela semana que parece que dá tudo errado? Aquela semana que você começa a fazer as coisas, parece que está acontecendo, e quando você acha que já resolveu, retrocede. E assim foi. Eu busquei a Deus, né? Confesso aos irmãos até que às vezes me estressei, briguei com o fornecedor, depois pedi perdão para ele, enfim. Mas todo homem de Deus, toda mulher de Deus, quando dá tudo errado na vida, estou falando isso profissionalmente, em casa tudo ok, mas profissionalmente foi uma semana que eu gostaria de apagar da minha vida. Tudo que era para não acontecer, aconteceu. Mas cheguei até a pensar, vou pedir a conta, vou arrumar outra coisa para mim. Mas enfim, quando eu fui para a palavra, o Senhor falou que Ele é um Deus de recomeços. Um Deus de recomeços. E eu quero que, se você puder, né, tá todo mundo, hoje estamos em menos pessoas, se você quiser puder chegar mais na frente, eu agradeço. Se não, você fique à vontade, tá? Mas eu gostaria que você chegasse mais na frente, se puder. E a palavra que eu tenho do título hoje é um Deus de recomeços. Você que tem a sua Bíblia, eu vou pedir para que você esteja abrindo-a no livro de 1 Crônicas, capítulo 13, alguns versos a seguir. Foi o texto que o Senhor falou comigo essa semana. Diz assim: E teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos, e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e se isso vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, e com ele nas cidades e nos seus arrabaldes, para que se ajuntem conosco. E tornemos então a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Ajuntou, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até chegar a Amate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. E então Davi com todo Israel subiu a Baalá, e dali a Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir a arca de Deus. O Senhor que habita entre os querubins, sobre o qual é invocado o seu nome. E levaram então a arca de Deus sobre um carro novo, da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel se alegravam perante Deus com toda a sua força, com cânticos, em harpas, e com alaúdes, e com tamboris, e com símbolos, e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: Como trarei a arca de Deus
pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar à casa de Obed-edom, o geteu. E assim a arca de Deus ficou com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Bom, ali você percebe algo que Davi queria fazer deu errado. E eu vou continuar alguns versos para você entender por que eu estou lendo esse texto, para você entender a história. Agora no capítulo 15 desse mesmo livro, alguns versículos aí. Fez também Davi uma casa para si na cidade de Davi, um lugar para a arca de Deus. Diga, um lugar para a arca de Deus. Isso. E armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca do Senhor senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor, para o servirem eternamente. E Davi então ajuntou a todo Israel em Jerusalém, para fazerem subir a arca do Senhor ao lugar que ele tinha preparado. Agora o versículo 12. E disse-lhe: vós sois o chefe dos pais entre os levitas, santificai-vos a vós, vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que ele tinha preparado. Pois que, porquanto primeiro vós assim não fizestes, o Senhor fez ruptura em nós, porque não buscamos segundo a sua ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas, para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. E os filhos de Levita trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. Até aí tá bom. Glória a Deus. Esse texto fala de Davi. A arca, ela tinha ficado em torno de 60 a 70 anos fora de Israel. Porque desde os dias de Eli, ela tinha sido roubada pelos filisteus. E nos dias que Saul reinou sobre Israel, ninguém trouxe a arca de volta. E a primeira atitude de Davi foi buscar a arca de Deus novamente para Israel. E você sabe, a arca de Deus significa a presença de Deus. Porque eu vejo um Deus tão bom, um Deus tão amoroso, um Deus que conhece tão bem o seu povo. E quando esse Deus estava no céu, ele disse: eu quero estar no meio do povo. E lá no tabernáculo, Deus manda Moisés fazer o tabernáculo, ele coloca a arca, aonde simbolizava a sua presença. E da mesma maneira, o povo de Israel sempre anelava a arca de Deus, porque para eles aquilo era a presença de Deus. E Davi colocou isso no seu coração, de trazer de volta a arca. Só que, quando Davi vai buscar essa arca, ele não lê a palavra, ele não lê as ordenanças de Moisés, e ele coloca a arca em cima de carro de bois. Era mais rápido, muito mais rápido. E uma coisa que a gente já começa a aprender desde o início, é que nem sempre você pode buscar Deus com pressa. Não dá para subir os degraus da fé rapidamente. Ele queria ter chegado rapidamente com a arca de Deus. Quanto antes a arca de Deus chegasse em Israel, para ele era melhor. Só que boas intenções, você já deve ter visto isso, de boas intenções o inferno está cheio. O problema não é as boas intenções, o problema é que você faz com ela, porque sempre Deus, ele honra a sua palavra. Se você tem boas intenções, mas não é segundo a palavra, está errado. E a gente vê Davi, parece que eu vejo Davi se alegrando com aquela arca, estava dando tudo certo, ele pega e coloca aquela arca em carro de bois, e de repente, aqueles bois tropeçam. E quando aqueles bois tropeçam, o Uzá, que era um dos filhos de Abinadab, ele vai tentar segurar a arca para a arca não cair, porque em outra oportunidade diz que uns homens olharam a arca e só quando foi aberta a arca, muitos deles morreram, dizem que 70 homens morreram. Então Uzá sabia, eu não sei se foi na imprudência, se foi porque ele não queria que as pessoas morressem, que aquela arca caísse, eu não sei o porquê, mas uma coisa eu sei, quando ele toca na arca, ele é fulminado.
E diz que toda a festa que havia ali, tudo que estava acontecendo, acabou. Davi desiste de trazer a arca, deixa aqui na casa de Obed-edom e fica muito triste. E assim eu quero dizer para você, igreja, muitas vezes a gente busca Deus da forma errada. A gente não tem a noção exata da reverência, da santidade na qual nós temos que buscar ao Senhor. E a gente busca do nosso jeito. E às vezes algumas coisas dão errada na nossa vida. Por quê? Porque nós queremos fazer segundo o nosso coração. E não segundo o que a palavra de Deus fala, aleluia. E eu quero mostrar para vocês algumas coisas que o Deus dos recomeços, o título dessa mensagem é o Deus dos recomeços faz. E a gente aprende algumas coisas com os nossos erros. A primeira coisa que eu quero, que Deus falou comigo, é que os erros que acontecem quando apenas decidimos pelo nosso coração. Então, no tocante a buscar o Senhor, existe algumas coisas que a palavra de Deus diz e outras coisas que estão no nosso coração. Nós, às vezes, falamos assim, olha, eu senti no coração de fazer isso. Então, esse sentir no coração pode ser de Deus ou pode ser não, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Então, se você sentiu no coração, mas é contra a palavra, cuidado. E Davi sentiu no coração de buscar a arca. Eu não estou dizendo que ele estava errado, mas o jeito que ele fez. Então, os erros acontecem quando apenas decidimos as coisas pelo nosso coração, pelo nosso sentimento. Ainda que tenhamos a intenção certa de fazer as coisas, pode dar errado. Eu vou ler versículo 1, capítulo 1 Crônicas 13:1. Vamos ler de novo, olha o que aconteceu. E Davi teve conselho com os capitães dos milhares, dos centos e com todos os príncipes. Veja bem, pelo que eu vejo aqui, Davi sentiu no coração de trazer a arca. E ele se aconselha com pessoas de bem, os capitães, os chefes, os príncipes. Porém, veja bem, ele não se aconselhou com os sacerdotes, com os levitas, com aqueles que conheciam a palavra. Muitas vezes a gente pede conselho para as pessoas, para o nosso chefe, para os nossos encarregados, para alguém de sucesso. E isso que Davi fez. E ele se aconselhou com esse pessoal, os chefes, os capitães, dos milhares. Só que ele diz aqui que ele não se aconselhou com os sacerdotes, com os levitas. Apenas ele convidou eles mais para frente, depois. Então, quando a gente decide pelo coração, é porque ainda que a gente queira ter a intenção certa, pode dar errada. Ainda que nos aconselhemos com pessoas do bem, também pode dar errado. Né? Outra coisa que eu aprendo com erro aqui quando a gente decide é que, ainda que todo mundo concorde conosco, ainda assim as coisas podem dar errado. Olha o versículo 4 de 1 Crônicas 13, que diz: então disse toda a congregação, toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto. Interessante que a Bíblia diz que pareceu, não é reto, pareceu. Você já viu, às vezes se falava muito do Paraguai, né? Parecia, mas não era. Então, pareceu reto a todos os olhos do povo. Então, quando Davi decidiu buscar a arca, todo o povo disse, não, parece reto. Então, o que acontece? Nem tudo que parece é. Nem tudo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. É o que a palavra já diz. Então, muitas vezes, nós queremos buscar a Deus, ou achamos que isso é certo, e todo mundo concorda conosco. E eu tenho aprendido alguma coisa nesses últimos dias, que quando você está agradando todo mundo, você está desagradando a Deus. Pode ter certeza disso. Porque você está falando o que todo mundo quer ouvir. E não o que Deus quer que as pessoas precisam ouvir. Você não precisa ser desagradável, você não precisa ser mal educado, você não precisa ser inoportuno, mas você precisa ser verdadeiro e sincero. Então, se você está falando tudo que o povo quer ouvir, muitas vezes você está desagradando a Deus. E assim, Davi estava com popularidade. Todo o povo disse, não, é isso mesmo, nós queremos essa arca. E outra coisa, quando a gente decide pelo coração,
Às vezes, queremos fazer as coisas certas, mas a estratégia é errada. Não tem aquele ditado que os meios não justificam os fins, ou os fins não justificam os meios? Então, assim, os meios e os fins têm que ser certo. Então, a intenção era certa. Buscar a presença de Deus, a arca de Deus, era certo, mas a estratégia era errada. E se você perceber, às vezes Deus fala algumas coisas que aos nossos olhos parecem ser absurdas. Quando ele diz para Moisés, Moisés, eu quero que você leve o meu povo para sair desse Egito, para uma terra que mana leite e mel. Onde Moisés vai parar? No meio, em frente ao Mar Vermelho. Se tivesse um GPS hoje, não, está errado. Deus falou, Deus se enganou. Né? Mas o nosso GPS, essa aqui, ó, que é guiado pela palavra santa, não é o GPS do carro, né? A gente é guiado pela palavra santa, pela Bíblia. Esse é o nosso GPS. Se você olhar Gideão, pega e com apenas 300 homens, e ele vai enfrentar um exército que dava muito mais do que ele tinha muito mais povos, muito mais gente do lado dele. Deus disse, eu não quero tudo isso. As estratégias de Deus nem sempre parecem ser retas aos nossos olhos. Pega Josué, quando vai derribar as muralhas de Jericó, ele dá voltas em volta da muralha, e apenas com um louvor, cantando, gritando, aquelas muralhas vieram abaixo. E se você perceber que milagre que foi aquilo, porque era intransponível, se essa muralha ela cai para cima do povo de Jericó, ela mata e acaba com os bens. Se ela cai para o lado em cima do povo de Israel, ela poderia matar os israelitas. Então eu creio que foi a própria mão de Deus que pegou aquelas muralhas e afundou aquelas muralhas, aleluia, porque Deus é um Deus de milagres, aleluia. E quando Deus faz, Ele faz do seu jeito. E nós às vezes parece que queremos ensinar Deus. E outra coisa importante para que eu e você aprendamos, que mesmo que esteja dando tudo certo, isso não quer dizer que vai dar certo até o fim. Quando Davi foi buscar a arca, estava dando tudo certo, ele andou um pedaço, os bois estavam carregando aquela arca, estava dando tudo certo, eles estavam alegres, só que chegou um momento que os bois tropeçaram. Aleluia. Ali no versículo 9 e 10 do capítulo 13 diz, e chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca. E morreu ali perante Deus. Imagine você, dizendo, eu estou servindo a Deus, de todo o meu coração, só que você está fazendo do seu jeito, não conforme diz a palavra. E acontece uma tragédia dessa. Com certeza, ele era muito amigo de Uzá. Ele gostava de Uzá, do Aiô, do Abinadab, cuja a arca estava ali. E aquele dia, por causa do que ele pediu para fazer, ele se sentiu culpado, provavelmente. Foi ele que pediu para fazer isso. Aquele moço, a intenção do moço era boa, tentou segurar a arca. Se você olhar, parece que Deus foi injusto. Esse cara ele tentou segurar para a arca não cair, e Deus vai lá e mata ele. Se a gente pegar com nossos raciocínio lógico, parece que Deus é um Deus de execução. Um Deus assim que não dá nem para tocar nele. Só que Deus queria ensinar aqui. Não é porque você está com a intenção certa, é que as coisas estão certas. Nada substitui a palavra de Deus. Deus sempre será fiel à sua palavra. Então, o que os erros nos ensinam? Que lições a gente pode aprender com os nossos erros? A princípio, o erro nos tira alegria e nos traz tristeza e decepção. Ninguém gosta de errar. Quando alguma coisa está dando certo, daqui a pouco dá errado, nos traz tristeza e decepção. Outra coisa que o erro nos ensina, ele nos faz repensar o nosso jeito de agir e de ser. Começamos a analisar as etapas da operação. Nós começamos a olhar onde nós podemos melhorar.
Porque imagine, está dando tudo certo para mim ou para você, você acha, não, eu estou bom. Está tudo certo, Deus está comigo. Está tudo certo. E o pastor Adriano me mandou um vídeo que justamente fala isso. Sabe qual é o melhor momento? O pastor Josué Brandão falou, sabe qual é o melhor o momento mais propício para você cair? Quando está dando tudo certo. Cuide quando está dando tudo certo. Não que não possa dar tudo certo, Deus quer que dê certo. Mas o problema não é os resultados, é o problema que está no teu coração quando está dando tudo certo. Então, quando estava dando tudo certo, aconteceu aquilo lá. Então, os erros nos ensinam mudar o nosso jeito de agir e ser. Um erro nos faz enxergar as nossas falhas. Onde eu falhei, você diz. Onde eu errei. Os erros nos ensinam a entender aonde nós erramos. Um erro sempre traz consequências. Infelizmente, no caso do Uzá foi fatal. Às vezes um erro pode ter consequências muito graves. Às vezes nem tanto. Mas sempre traz consequências. O que precisamos é ser humilde para mudarmos. Agora eu pergunto para você, igreja. O que precisa acontecer para que a gente não caia no mesmo erro, não incorra mais no mesmo erro? Será que eu preciso perder amigos, como perdeu Davi? Será que eu preciso perder a família? Será que eu preciso perder o emprego? Será que eu preciso perder dinheiro? Será que eu preciso perder a posição, o respeito, a confiança, a credibilidade? E o pior, e se eu perder a presença do Espírito Santo? Então cuide. Cuide com os erros. Ou você aprende com ele, se você não aprender, talvez perca muita coisa. Glória a Deus. O interessante é que Davi estava com pressa para buscar a presença de Deus, para trazer a arca. Só que Deus teve que pará-lo. O que eu quero dizer para você nessa manhã, queridos, não tenha pressa de buscar a presença de Deus. A presença de Deus não era para ser colocada sobre animais. A presença de Deus era para os sacerdotes, para os levitas, colocarem sobre seus ombros e trazerem. Então, quando Deus fala sobre a sua presença, não tenha pressa em ficar na presença de Deus. Pode levar um tempo. E eu sempre digo, não se faz um homem de Deus ou mulher de Deus do dia para a noite. Aleluia. Você vê esses homens de Deus pregando aqui muitas vezes. Você diz, eu quero pregar como ele, mas você não vê por trás dos bastidores o que aconteceu. Aleluia. Então não tenha pressa de buscar a presença de Deus. E por causa da pressa, por ser transportada por bois, Deus teve que parar Davi. A presença de Deus não pode ser transportada. A presença de Deus precisa ser carregada. O que é transporte? Você leva para algum lugar e para. Carregar, você sempre traz ela. Você tem que ter a presença de Deus. Você não pode ter apenas um lampejo, uma experiência com Deus. É no retiro, é num culto. A presença de Deus, acabou o culto, essa presença tem que ir para a tua casa. Lá na tua casa, tem que ir para o teu trabalho. Lá do teu trabalho para o colégio, assim por diante. A presença de Deus precisa ser carregada na minha e na sua vida. Aleluia. E um erro pode decidir o nosso destino. Glória a Deus. Um erro, dependendo do erro, ele decide o nosso destino para sempre. Todos nós erramos. Mas o nosso Deus, como eu falei no começo, é um Deus de recomeços. A Bíblia diz que a causa de nós não sermos consumidos, como usar ou de outras maneiras, é a sua misericórdia. Não é porque o Sérgio aqui é bonzinho, é queridinho, o pastor Adriano é queridinho. Não. A causa de nós não sermos consumidos é a misericórdia de Deus. Aleluia. E um erro também vai provar a nossa capacidade de superação.
Existem pessoas que ficam traumatizadas com o erro, mas existem outras que se motivam e superam eles, aleluia. E eu pergunto, em qual dessas pessoas você encaixa? Naquela que está traumatizada pelo erro? Ou naquela que se supera o erro? E quais são as recompensas que os aprendizados com os nossos erros nos trazem? Um erro sempre, se a gente aprende com o erro, ele sempre vai nos trazer humildade. Humildade. Só quem é humilde reconhece seus erros. A Bíblia diz em Salmo 51, no verso 17, que Deus não resiste um coração contrito e quebrantado. Deus não resiste. E eu amo o nosso Jesus porque Ele é um Deus contraditório. Como assim seja um Deus contraditório? Pense comigo. Olha só como Jesus é lindo, como Jesus é tremendo. Aleluia. Você confiaria num Deus que fosse apenas 98% onipotente? Não, né? Tem que ser 100% onipotente. Você confiaria num Deus que fosse apenas 99% onisciente, soubesse algumas coisas ele não sabia? Não. Você confiaria num Deus que às vezes podia não estar com você, não fosse 100% onipresente? Também não. Então você quer um Deus 100%. Com Jesus ou somos 100% ou não somos. Mas também ao mesmo tempo, olha que interessante como o Evangelho é lindo. Se imagine que você estivesse passando por uma dificuldade e alguém fosse te dar um conselho, mas essa pessoa não sabe o que você viveu, não conhece o teu problema. Exemplo, imagine que um filho aí do maior bilionário da terra aí visse o mendigo e aí o mendigo fosse se aconselhar e ele fosse dar um conselho para o mendigo. Olha, eu sei o que é miséria, eu sei que você está passando. Mentira, ele não sabe, ele não viveu isso. Então às vezes fica difícil para uma pessoa que não viveu a tua situação te dar um conselho. Por isso que Jesus veio à terra e ele viveu exatamente a nossa dor. Ele veio como ser humano para vivenciar, ele sabe exatamente o que você está passando, o que você passa. Então ao mesmo tempo que é um Deus onipotente, um Deus tão grande, ele se faz tão pequeno, porque ele te entende, ele sabe exatamente o que você passa, o que você sente, o que você está vivendo, porque ele viveu isso, aleluia. É como se ele dissesse para o pai: pai, eu entendo, pai, eu sei o que ele está passando, eu sei o que ela está passando, e ele sabe mesmo, porque ele se esvaziou da sua glória. Ele veio como ser humano. Então ao mesmo tempo que é um Deus todo-poderoso, é um Deus que apresenta suas fraquezas e se fez humano para entender e para saber como nós vivemos ali. Não que ele precisasse disso, mas para mostrar, porque Deus ele não nos ama através do seu poder, ele se doou através do seu caráter de Deus. Então antes de Jesus vir à terra, ele era Deus pela sua natureza. E depois de Jesus vir à terra, ele é Deus pela sua natureza e pelo seu caráter, aleluia, porque ele provou, como ser humano, que é possível viver uma vida de santidade, aleluia. Então, um erro também, quando reconhecido, promove perdão. Quantas famílias, quantos amigos foram destruídos por quê? Porque erraram, não assumem os erros e não promovem perdão. Um erro, quando reconhecido, promove respeito mútuo, confiança e amizade. Todos nós erramos. E eu não estou aqui para pregar ou para posar de super-homem, de pessoa que não peca. Eu comecei pregando, dizendo que eu tive vontade de desistir de algumas coisas essa semana. Tive vontade de pedir demissão do meu emprego, tive vontade de chutar o balde. Briguei com um dos nossos fornecedores porque eu não estava de acordo com alguma coisa que ele fez. Depois eu tive que pedir perdão. Então todos nós erramos. Só que glória a Deus que nós temos o Espírito Santo. Porque ele diz assim: filho, você está errado. Não é assim que eu quero. E isso nos faz enxergar quem nós somos e nos humilharmos e entendermos que se não for a misericórdia do Senhor, nós não somos melhor do que qualquer um dos seus filhos ou até do que os ímpios. A gente ainda é tão volátil
E um erro, quando reconhecido, ele promove reverência e santificação. Às vezes, Deus precisa permitir algumas coisas, às vezes até algumas tragédias, para que venhamos a buscá-lo com reverência. No caso de Uzá, de Davi ali, Deus permitiu que isso acontecesse para Davi dizer assim, ó, Davi, eu quero que tu busques, sim, a minha presença. Mas vai na palavra. A primeira coisa, para que você conheça Deus, você tem que ler a palavra. Porque Ele se revela através da sua palavra. Aqui está toda a essência de Deus, aleluia. E um erro também, aleluia, quando reconhecido, mostra quem somos, mostra quem é Deus na tua vida. Mostra que eu e você ainda somos falhos, apesar de às vezes de anos de evangelho, ainda incorremos nos mesmos erros. E mostra que Deus ainda continua sendo Deus, como o Alan cantou aqui. Se Ele faz, Ele é Deus. Se Ele não faz, Ele é Deus. E Ele te ama. Você pensa comigo. Você só está aqui porque Deus acredita em você. E cá entre nós, às vezes, isso é entre você e Deus. Entre você e Deus. Se você fosse Deus, você apostaria em você? Conhecendo você exatamente como você é? Você acreditaria? Às vezes nem a gente mais acredita na gente, porque a gente ainda comete os mesmos erros. Lá e diz, meu Deus, como é que eu fui fazer isso? Às vezes você mesmo, se você fosse Deus, ou eu mesmo fosse Deus, dizia não. Só que ao mesmo tempo Deus é tão amoroso, tão bom, que Ele diz, não importa quanto você errou, importa que eu amo você. E esse meu amor, eu não estou te cobrando os erros que você faz. Eu ainda acredito em você. Eu acredito que você vai dar certo. Eu acredito que o teu final é um final feliz. Pode ser até como um filme de Hollywood, que às vezes durante o filme dá um monte de coisa, mas no final é um final feliz. E isso é que Deus quer para nós. Ainda bem que Ele não olha para os nossos erros, mas Ele olha pelo que Ele vai fazer na nossa vida. E um erro, um dos aprendizados com erro, ele produz arrependimento, salvação e bênção de Deus. Aleluia. Deus é um Deus de segunda chance. Deus é um Deus de recomeços. Hoje Ele quer que eu e você nos arrependamos e recomeçamos. Não há problema nenhum em recomeçar. O problema é parar no meio do caminho. O meio do caminho é a mesma distância para você retroceder ou você continuar. Então, se você está no meio do caminho, significa que é um ponto de decisão. A partir desse momento, ou você recomeça, você continua, ou você desiste. E se você desistir, você não vai ver o que Deus tem para você lá na frente. Se você continuar, você vai cantar o hino da vitória, aleluia. Não pare no meio do caminho. E se você perceber, todos os homens de Deus tiveram um recomeço. Quando Moisés foi livre da morte, foi criado no Egito, ele foi criado para ser príncipe do Egito. E ele acabou matando um egípcio. Ele achou que ele tinha errado feio. E na cabeça dele, ele ia terminar a vida como pastor lá de ovelhas do Jetro, lá no meio do deserto. Só que Deus, no meio do deserto, através de uma sarça, teve um recomeço para ele. E ele virou um dos maiores legisladores de Israel. Se você perceber na vida de José, estava dando tudo errado. Foi jogado numa cova, vendido pelos irmãos, traído. A traição pelos irmãos talvez seja pior. Não foi pelos inimigos, foi pelos irmãos. E Deus foi para a cadeia injustamente. Só que teve um tempo de recomeço. Ele virou governador do Egito.
Se você olhar aquela mulher pega em adultério, parece que ela estava condenada à morte. Só que ali, ela encontrou Jesus e houve um recomeço na vida dela. O autor da vida disse: nem eu te condeno. E ela era digna de morte. E o mesmo Jesus ainda diz assim, ó: eu não te condeno. Pelo contrário, eu vim para te dar vida, e vida em abundância, aleluia. Você que se condena, mas eu não. Para aquela viúva de Naim, o único filho, tinha perdido o marido, agora era o filho. E o Deus do recomeço, justamente na hora do funeral, na hora que ela estava indo enterrar o seu filho, mudou a história dela. Ali na vida de Marta, Maria e Lázaro, parecia que o Jesus na hora boa estava lá comendo, estava lá. Na hora da festa ele vem aqui, né? Eu faço comida para ele, a Marta poderia dizer, né? Aí ele vem. Agora, quando eu preciso, quando o amigo dele, o Lázaro, que ele diz que é amigo, aí ele não vem, o bonitão. Ela poderia dizer isso. Poderia. Chegou atrasado. Lázaro estava 4 dias. Mas o Deus do recomeço mudou aquela história. Aleluia. E eu poderia citar tantos outros. Poderia falar de tantos cegos, surdos, aleijados, que tiveram um recomeço. Aleluia. E quando o Deus do recomeço chega na minha e na sua vida, a vida brota. E que nós possamos ser que nem Miqueias, que falou em 7:7. Ele disse assim: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. E eu quero terminar essa mensagem dizendo o seguinte: não tenha pressa de buscar a Deus. Deus fez a arca parar por 90 dias, por 3 meses. Foi o tempo que eles tentaram ganhar com Deus, levando ela através de bois. Então, durante esses 90 dias, esses 3 meses, eles quiseram ganhar tempo com Deus, Deus parou. E Deus disse: não, agora é o seguinte, vocês vão dar 6 passos e sacrificar. Eles pegavam e davam, usou a arca e faziam assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, paravam, desciam a arca, davam o 7º passo e sacrificavam. Significa o quê? 6 é número de homem. Você vai até um certo ponto. Chega no 7º passo, que é o número da plenitude, da perfeição de Deus. E eles sacrificavam, dizem que 7 bois, em 1 Crônicas 15, 26, se você vê ali, e 7 carneiros. Então, e a distância de Kiriat Jearim a Jerusalém são em torno de 25 quilômetros. Se você dividir 25 quilômetros por 3 metros, que é a distância de 6 passos, vai dar 8.333 vezes que eles sacrificaram 7 bois e 7 carneiros. Se você multiplicar, olha só o que eles tiveram que aprender para buscar a presença de Deus. Dá mais de 116 mil sacrifícios ali, porque era 6 passos e sacrificavam a presença de Deus. 6 passos e sacrificavam a presença de Deus. E diz os historiadores que foram mais de 6 meses que eles estiveram carregando a arca de Kiriat Jearim até Jerusalém, aleluia. Foram 6 meses. O trajeto que eles queriam fazer, talvez em um dia, Deus disse: não, eu tenho um tempo. Foram 6 meses. Então eu quero te convidar a ficar de pé. Eu não sei como é que está a tua vida. Eu não sei como é que você está. Mas o Deus do recomeço está aqui. E eu termino a minha mensagem dizendo: conta-se que lá no Texas, no tempo do faroeste, aleluia, havia um criminoso que cometeu alguns crimes e ele foi condenado à execução, à pena de morte. Aleluia. E ele foi condenado à pena de morte. E muitas pessoas pediram clemência por ele. Disseram assim: governador, salva ele, vamos dar uma chance para ele. E o governador disse: tudo bem, eu vou dar uma chance de perdão para esse homem. E ele colocou uma carta de perdão dentro de uma Bíblia, se vestiu de sacerdote e disse: mas eu quero conhecer aquele que eu vou perdoar. E ele chegou perto daquele
Quando ele está próximo daquele homem, a alguns metros, aquele homem disse assim: eu não te quero, vai embora. Eu não preciso de padre nem de pastor, eu não preciso de você, pode ir embora. Ele disse: não, mas calma, eu só quero falar com você. Ele disse: não, eu não quero, pode ir embora, eu não preciso disso. E aquele homem estava com a Bíblia e com a carta de perdão dentro dele. Não, mas deixa eu falar com você. Ele recusou, não quis. E o carcereiro disse: você está louco? Aquele homem era o governador, ele estava vestido de sacerdote e ele vinha trazer a sua carta de perdão. Você jogou afora a oportunidade de perdão. E eles foram executar esse homem. E antes do criminoso morrer, eles sempre pediam para o criminoso dar umas últimas palavras, fazer o último pedido. E aquele homem, tiraram a venda dele, ele disse: olha, eu quero que todo o Texas saiba que eu não estou sendo condenado pelos crimes que eu fiz. Eu estou sendo condenado pelo perdão que eu neguei. Aleluia. Hoje Deus quer te perdoar. Você não está sendo condenado pelo crime, pelos erros que você fez. Você vai ser condenado pelo perdão que está negando de Jesus Cristo. Aleluia. E se você acredita que o Deus dos recomeços está aqui, eu te convido a vir aqui na frente. Eu quero orar por você. Queremos orar por você. Aleluia, porque o Deus dos recomeços, dá para começar de novo, sim. Dá para chegar e fazer com que as coisas sejam diferentes daqui para frente. Deus acredita em você. Se você quiser, você crê, não quero te forçar nada. O Deus dos recomeços quer ministrar sobre a tua vida. Eu vou pedir que aquele que vir aqui, nós vamos ungir você, como se fosse um sinal de uma nova unção, de um novo tempo. Sempre o primeiro é o mais corajoso. Se você não quiser, não tem problema. A bênção está aqui. Eu te convido a chegar aqui na frente. Eu quero quero orar por você. Que o Deus dos recomeços, aleluia, Ele quer estar te oferecendo um novo tempo na sua vida. Oh, papai, Tu és o Deus dos recomeços. Tu sabes, Senhor, que essa semana a minha natureza humana parece que não estava bem. E quase que eu pedi para não pregar essa semana, porque eu não estava me sentindo digno. Mas o Senhor falou na palavra que o Senhor é um Deus de recomeços. E através das suas palavras, Ele disse que mesmo que nós venhamos a errar, mesmo que às vezes até a gente venha falar algumas coisas que não deveria, o Senhor é um Deus de recomeços. O Senhor é um Deus que ainda tem o seu perdão, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Vou pedir para o pastor Adriano estar orando, ungindo ele, aqueles que estiverem aqui na frente. Tu és o Deus do recomeço, Senhor. Deus, muda o nosso coração de pedra. Esse coração que às vezes erra tanto. E um novo coração. Tu és o Deus dos recomeços, Pai. Tu és o Deus que conhece a nossa vida, Pai. E Tu sabes que o nosso coração quer te servir, o nosso coração quer te buscar, mas às vezes as circunstâncias, as coisas que acontecem ao nosso derredor têm nos tirado a Tua presença, e que nós venhamos, Senhor, a ser como aqueles sacerdotes, que nós venhamos a carregar a presença de Deus, e que os nossos passos sejam passos contados, e a nossa culto, a nossa adoração venha fazer com que o Senhor venha honrar, Pai. Deus, o Senhor só honra aqueles que se humilham, porque os que se humilham reconhecem a sua natureza humana e sabem que pela natureza humana não conseguem, Senhor, te servir. Mas quando o Senhor coloca uma natureza divina através da pessoa do Espírito Santo, Ele é Deus que muda a nossa história. Eu não estou dizendo que nós nunca mais vamos errar, porque ainda nós vamos errar, mas eu estou dizendo que o nosso coração vai ser mudado se nós cremos, e que ainda que nós errarmos, nós sabemos que o Deus dos recomeços, o Deus que nos ama além das nossas compreensões humanas, Ele está aqui, Pai. Em nome de Jesus eu oro para que além da pessoa do Espírito Santo, além de um renovo espiritual, Senhor, se está alguém precisando de cura hoje, Pai, Tu és o Deus da cura também. Se está alguém precisando, Senhor, de uma provisão financeira, Tu és o Deus, Jeová,
o Deus Jiré, melhor dizendo, o Deus que provê, Pai. Se alguém está precisando de paz no seu lar, Tu és o Jeová Shalom, Senhor, Tu és o Deus da paz, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, eu peço que, em nome de Jesus, que essa semana o Senhor venha, Senhor, a mudar algumas coisas que precisam mudar na nossa vida, Pai. Porque sempre, toda vez que nós acordamos de manhã, Senhor, é uma nova oportunidade para mudarmos, Senhor, a nossa história. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova, Senhor, um espírito inabalável. Não retires de nós o Teu Espírito. Não retires de nós o Teu Espírito. Quero aprender com os Teus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás.